Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Salvador e meu Deus. Salmo 42, 11. Eu quero fazer uma série de vídeos a respeito desse assunto, não é? Mas eu não vou determinar muito assim até onde eu vou em cada vídeo. Eu vou fazendo, eu boto um cronômetro aqui do lado e quando der um tempo que eu acho que é o suficiente, eu paro onde eu estiver e depois eu continuo em outro vídeo, ok? Nessas palavras, a gente lê sobre os tristes desânimos de um espírito gracioso, ou seja, regenerado, com aqueles remédios que são aplicados e usados contra eles. Então, os desânimos são expressos em duas palavras sob duas comparações: abatida e perturbada. Então, assim como um homem é curvado ou abatido sob o peso de alguma carga pesada, assim estás abatida, ó minha alma, diz Davi. E assim como o mar, na época de uma tempestade, está muito perturbado, assim também estás perturbada dentro de mim, ó minha alma. E os remédios que ele usa contra esses desânimos são dois. Um é a autorrepreensão e a autoadmoestação. Então, primeiro, ele se repreende por uma desconfiança de Deus ou em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele se repreende e se censura por isso. Em segundo lugar, ele se admoesta a se incitar, ou ele se incita a esperar e confiar em Deus. Espera em Deus. Por quê? Então, porque ainda serei libertado, pois ainda o louvarei. E dois, porque a salvação pertence somente a Ele. Ele é a saúde do meu semblante, ele diz, da minha face, né, da minha alma. Ou a salvação do meu semblante. E três, porque Ele está em aliança comigo e eu com Ele. Ele é o meu Deus, a saúde do meu semblante e meu Deus, é o que Davi diz. Então, eu começo com a primeira parte deste verso, onde podem ser observadas essas três coisas. Primeiro, que há uma paz interior e tranquilidade de alma que os santos e o povo de Deus ordinariamente possuem. E isso está assim implícito, né? Segundo, é possível que essa paz seja interrompida a ponto de o povo de Deus ficar muito desencorajado, abatido e perturbado. Terceiro, que os santos e o povo de Deus não têm razão para seus desencorajamentos, seja qual for sua condição. Por que estás abatida e por que te perturbas dentro de mim? Não tens razão para isso, é o que Davi está dizendo. Então, a última dessas, eu diria que a principal é a que, de fato, eu especialmente almejo, né? Mas por que as duas primeiras darão melhor visão a essa última e também são proveitosas para a gente olhar, nós vamos abordar elas em sua ordem e falar apenas sobre a primeira agora, né? Que é essa. Há uma paz interior e tranquilidade de alma que os santos e o povo de Deus ordinariamente possuem. Portanto, Davi diz aqui: por que estás abatida e por que te perturbas dentro de mim? Parece então que este não era o seu temperamento ordinário, ou seja, não era o que ele experimentava de maneira contínua. Seu pulso não batia sempre tão alto nesse caminho do desânimo. Mas, ordinariamente, ele tinha paz e tranquilidade interior, de maneira geral. Né? Então, eu digo que há uma paz interior e tranquilidade de alma que os santos e o povo de Deus ordinariamente possuem. Ordinariamente, eles estão vestidos de branco, assim como são apresentados em Apocalipse 7, 13, né? Quem são esses que estão vestidos de vestes brancas? No versículo 13. São aqueles que lavaram suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Então, esse livro do Apocalipse segue muito os costumes judaicos e entre os judeus eles tinham suas vestes de luto e suas vestes de alegria. Você vai ver o profeta falando: nos colocaste vestes de alegria. Então, a veste de luto era uma veste escura, e, portanto,
Quando o homem é apresentado de luto, ele é representado com uma veste preta, como se encontra, por exemplo, no próximo salmo, no Salmo 43, diz: por que andas de luto? A palavra significa preto, né? Por que andas de preto, lá no original? Por que andas de preto? Por causa da opressão do inimigo. Então a veste de luto era uma veste preta, a veste preta era a veste de luto, e a veste branca era a veste de alegria. Portanto, por exemplo, em Eclesiastes 9:8 diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, por conta disso, os nobres entre os hebreus eram chamados de filhos dos nobres, porque estavam vestidos com vestes brancas sempre. Eclesiastes 10:17 diz: bem-aventurado és tu, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres. Hebraico, filho de príncipes, ou daqueles que estão vestidos de branco. Então, eu confesso que essa frase às vezes denota a pureza e santidade da pessoa, assim como em Apocalipse 3:4, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Mas ordinariamente denota o estado alegre e em paz da alma. Então, assim, em Apocalipse 7, os santos são apresentados de branco não apenas por causa da sua pureza e santidade, mas por causa da sua alegria. Então eu digo que ordinariamente os santos e o povo de Deus andam de branco. Tem paz e descanso interior. A Bíblia diz: muita paz tem os que amam a tua lei. Então, e para eles, ele completa, não há tropeço. Já Romanos 2:10 diz: mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu e também ao grego. Seja quem for, se ele for piedoso, se praticar o bem, glória, honra e paz estarão sobre ele. Não apenas paz exterior, mas uma paz interior, né? Ele terá. Então, de fato, como poderia ser de outra forma? Porque os santos, o povo de Deus, caminha com Deus. Né? Os santos caminham com Deus, conversam com Deus, estão familiarizados com Deus. Agora, se você olhar, por exemplo, para Jó 22:21, você verá que essa familiaridade por si só traz descanso e paz. Reconcilia-te, pois, com ele e tenha paz. Então, os santos e o povo de Deus, eles são, por assim dizer, íntimos de Deus. E assim têm paz, pois eles caminham com Deus e têm comunhão com ele. Eles têm comunhão com o Pai e ele é o Deus de toda consolação. Eles têm comunhão e companheirismo com o Filho e ele é o príncipe da paz. Eles têm comunhão e companheirismo com o Espírito Santo e ele é o Consolador. Então tem comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no e pelo Evangelho, e essa é a palavra de paz, né? O Evangelho é a palavra de paz, é o Evangelho da paz. Como então poderia ser diferente que os santos e o povo de Deus ordinariamente tivesse paz interior e nunca fossem caracterizados por serem o oposto disso? Mas para esclarecer isso mais plenamente, considere como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com quem os santos e o povo de Deus têm comunhão e companheirismo, estão comprometidos com a paz deles. O Pai está comprometido a dar-lhes paz. Ele está comprometido por sua prerrogativa, por seu mandamento, por sua promessa, pela compra de Cristo e pelos castigos, disciplina dos santos. Ele será comprometido por sua prerrogativa. Reis e príncipes, eles defenderão, como sabem, suas prerrogativas. E essa é a grande prerrogativa de Deus, o Pai, dar paz, paz interior. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz. Isaías 57:19. E ele é chamado de o Deus da paz, Deus da consolação. Não o Deus da indignação, da inquietação, do medo, da depressão. Não o Deus da guerra, mas é o Deus da paz. Nem guerra interior. Então, essa é a grande prerrogativa de Deus, o Pai, dar paz ao seu povo. Ele também está comprometido por virtude do seu mandamento. E, portanto, se você, por exemplo, olha para Isaías 40, a partir do verso 1, você vai ver que ele ordena aos profetas e ministros que preguem conforto, consolai,
consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe, que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, suponha que a aflição ou tentação de um homem seja muito grande ou muita. Ele nos ordenou a consolar e consolar duas vezes. Consolai, consolai, não uma vez, mas duas vezes. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Mas há diversos consoladores que são de fato como os amigos de Jó, que falam palavras duras para almas pobres e angustiadas. Bem, diz ele, portanto, no verso 2, ele diz, falai ao coração de Jerusalém e clamai-lhe, levantai vossa voz e clamai. Se uma alma pobre estiver angustiada, tentada e não puder ouvir facilmente, vocês que são ministros, levantem suas vozes e clamem. Não apenas falem ao coração, mas clamai. Levantai vossa voz e clamem a ela. Bem, mas o que devem falar? O que eles devem clamar? Há três coisas que confortarão uma alma pobre e angustiada e elas devem ser ditas. Primeiro, diga que a sua malícia está cumprida, o texto diz. A aflição e a tentação terminaram e não serão mais presentes. Em segundo lugar, que a sua iniquidade está perdoada. Seu pecado está perdoado plenamente e gratuitamente. E em terceiro lugar, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, Deus não tem mais nada contra ele. Nenhum litígio, nenhuma controvérsia, nenhuma punição adicional para infligir sobre ela, a alma, Ela já suportou suficientemente a disciplina de sua iniquidade. Assim, o Senhor ordenou aos ministros que preguem paz e conforto. E o que Deus nos ordenou falar, ele se comprometeu a realizar, porque senão era inútil, não é? Ele não está falando para a pessoa que está ouvindo fabricar a sua paz. Então, assim, o Pai está comprometido por virtude do seu mandamento. Mas ele também está comprometido por virtude da sua promessa. Então, se você olhar para o Salmo 29, você vai ver que o Senhor promete no versículo 11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, aqui está a promessa. O Senhor abençoará o seu povo com paz. E se você olhar para Isaías 26, você vai ver que o Senhor prometeu manter, não só abençoar com a paz, mas manter a paz do seu povo para eles, no verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Assim você lê as palavras, mas de acordo com o hebraico, elas devem ser lidas exatamente assim. Tu conservarás paz para ele cuja mente está firme em ti. Então o Senhor está não apenas comprometido a dar paz ao seu povo, mas também está comprometido por promessa a manter a paz que ele dá. O Senhor está comprometido por compra também. Cristo comprou paz para o seu povo. E o que Cristo compra, ou o que Cristo comprou para eles, Deus o Pai está comprometido a dar a eles. Em Efésios 2:13 diz, mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, que de ambos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade na sua carne. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade e vindo evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então assim, vocês podem ver que é a compra de Jesus Cristo essa paz interior e tranquilidade da alma. É a compra de Cristo, é o que Cristo, o Filho de Deus, comprou. E Deus Pai agora está comprometido em dar o que foi pago. E o Pai está comprometido a dar paz ao seu povo por todos aqueles castigos que eles encontram, todas as disciplinas. Então em Isaías 40, que a gente já mencionou, o Senhor nos ordena a consolar e falar paz ao seu povo por conta disso. Porque já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Mesmo porque um castigo pleno
foi sobre eles como disciplina, mas o castigo final que eles mereciam foi sobre o seu filho. Então Deus, o Pai, por virtude de sua prerrogativa, por virtude do seu mandamento, por virtude da sua promessa, por virtude da compra de Cristo, por virtude dos castigos, das disciplinas que são impostos ao seu povo, está comprometido a dar paz aos seus filhos. A gente pode prosseguir um pouco e vocês vão ver que, assim como o pai está comprometido, também o filho está comprometido a dar paz, paz interior e tranquilidade à alma dos seus servos. Ele está comprometido por aquelas qualificações e dons que ele recebeu de Deus, seu Pai. Para esse fim e propósito é que ele recebeu essa comissão. Então, por exemplo, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz, não é? E ele me ungiu para quê? Para consolar os que choram. Esse é um fim, é um propósito. Mas, por favor, olhem, por exemplo, para Isaías 50 e considerem o verso 4. O Senhor Deus me deu a língua dos eruditos, para que eu saiba dizer uma palavra ao cansado em tempo oportuno. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então são claramente as palavras de Cristo. Como vai ficar evidente para vocês se vocês lerem os versos seguintes do texto. Ele diz: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não voltei atrás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Assim, essas são palavras de Cristo, bem claras, não é? Agora, o que ele diz aqui? Ele nos diz que recebeu a língua dos eruditos para consolar aqueles que estão angustiados e aflitos em consciência, não é? Ou na alma, para ajudar almas pobres e cansadas. Porque ele diz a língua dos eruditos. O Senhor me deu a língua dos eruditos. Todos os homens desejam ouvir os eruditos, não é? E é a maior peça de sabedoria do mundo falar uma palavra na hora certa, de conforto para os que estão cansados. Essa é a maior peça de aprendizado ministerial. E Cristo diz: ele me deu a língua dos eruditos. Você vai dizer, bem, mas todos os eruditos não têm sabedoria para falar na estação certa, né, na hora certa. Então, marque o que segue. Ele me deu a língua dos eruditos para que eu saiba dizer uma palavra ao cansado em tempo oportuno. Mas Jesus Cristo tem tanta habilidade nesse trabalho de consolar os que estão perturbados assim. Alguém pode dizer isso? Claro. Ele me desperta todas as manhãs. Então, como um mestre levanta-se cedo de manhã para ensinar seus alunos, assim Deus o Pai tem ensinado a Cristo desde toda a eternidade, né? E dado essa comissão a ele, e todas as manhãs ele desperta, metaforicamente, todas as manhãs ele me desperta o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Essa é a peça de aprendizado, diz Cristo, que venho desde toda a eternidade armazenando de meu Pai. E esse é o grande aprendizado, né? Assim, com relação a essa dotação que ele recebeu do Pai, ele está comprometido a dar paz ao seu povo, pois ele recebeu a língua dos eruditos para esse fim e propósito, para que ele possa falar uma palavra no tempo certo aos que estão cansados. E ele também está comprometido por sua própria disposição, sua doce, amorosa e terna disposição. Ele é de fato um leão da tribo de Judá, nas mãos daquele leão que ruge, né, buscando devorar. Esse outro leão chega com um rugido maior de paz. Ele é de fato um rei, mas vem mansamente montado num jumentinho. A Bíblia diz: ele não levanta a sua voz nas ruas. Então, quando nosso Senhor Cristo deixou o mundo, ele disse
aos discípulos: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não como o mundo dá a paz, mas a minha paz vos dou. Eu não dou paz, eu dou a minha. A paz dele não tem início, começo e fim, e nem nada pode perturbá-la, né? Esse é um dos atributos eternos dele, João 14:27. E assim que Cristo ressuscitou dos mortos e se encontrou com seus discípulos, o que ele disse? Quando estavam todos juntos, ele disse: paz seja convosco, João 20:19. Assim como foram suas últimas palavras quando deixou eles, assim é a primeira palavra que ele usa quando vê eles novamente, depois de morto e ressuscitado. A gente pode dizer: mas Senhor, nós pecamos grandemente desde que te vimos. Seja assim ainda, paz seja convosco. Porque todos eles tinham falhado. Mas Senhor, aqui está Pedro entre nós que te negou desde que te vimos. Seja assim, eu sei muito bem disso. Ainda assim, paz seja convosco. Paz quando ele foi embora e paz quando ele voltou. Essa é a sua linguagem e essa é a sua disposição ainda. Assim, ele está comprometido. Ele está comprometido por ofício a dar paz ao seu povo. Então, vocês sabem que o apóstolo o chama de nosso grande sumo sacerdote. E era o trabalho do sumo sacerdote no Antigo Testamento abençoar o povo. E quando ele abençoava o povo, o que ele dizia? Qual era a bênção que o sumo sacerdote tinha que dizer ao povo? O Senhor te abençoe e te dê a paz. Então, se Jesus Cristo é nosso grande sumo sacerdote e é o ofício do sumo sacerdote abençoar e dar paz, então Cristo, por virtude do seu ofício, também está comprometido totalmente a dar paz ao seu povo. Juntando todos esses três, Cristo, a segunda pessoa, está comprometido por suas dotações que recebeu do Pai, por sua própria disposição e por seu ofício. E isso aparece claramente que há um grande compromisso sobre Jesus Cristo para dar paz aos seus servos. E ele nunca pode ser derrotado em seus compromissos. Assim como o Pai e o Filho estão comprometidos a dar paz e tranquilidade aos santos e ao povo de Deus, também o Espírito Santo está comprometido a dar paz. Pois, como a gente pode dizer com reverência, ele é, por assim dizer, o grande executor de Jesus Cristo. Quando Cristo morreu, fez seu testamento e deu um legado aos seus discípulos. A minha paz vos dou. Então ele enviou o Consolador e o Espírito Santo do céu com o propósito de gerar paz dentro de suas almas, como Jesus tinha prometido. Então o Espírito Santo não é apenas esse executor para ver esse tratamento, não é? E o testamento de Cristo, mas ele é, por assim dizer, nosso advogado. De fato, nós temos um advogado que é Cristo, que está à destra do Pai, mas eu digo que temos, por assim dizer, dois advogados, um no céu, acima, e um em nosso peito. Ele diz: eu enviarei outro paráclito, outro advogado. Então, nós temos um advogado à direita do Pai e um em nosso peito. Então, quando um homem peca, um homem piedoso peca, um homem regenerado peca, Satanás o acusa no céu. E, portanto, João diz: se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1, à direita de Deus. Né? Mas se um homem regenerado peca, Satanás também acusa para ele mesmo, né? Na sua mente, sua consciência. E, portanto, diz o apóstolo, temos o Espírito dentro de nós intercedendo. E diz, Cristo diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Né? João 14:16. Então você vê, é a mesma palavra que é traduzida por advogado, eu vos dei outro advogado. O Espírito do Senhor é também nossa testemunha. Né? Pois o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Agora, quando o Espírito testifica com o espírito de um homem que ele é filho de Deus, então o homem tem paz e tranquilidade. Porque o Espírito faz essa confirmação de que eu sou filho de Deus dentro de mim.
Assim, se você considerar todos esses compromissos, o Pai comprometido, o Filho comprometido e o Espírito Santo comprometido pela paz e tranquilidade dos filhos de Deus, você não deve concluir necessariamente esse ponto e doutrina e finalmente dizer, certamente, há uma paz interior e tranquilidade da alma que ordinariamente o povo de Deus possui? É claro que sim. Seria uma contradição, não é? Pensar o oposto, ou pensar em alguma força que fosse mais poderosa do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas muitas das vezes nossa experiência parece dizer o contrário, porque há muitos do próprio povo de Deus que não têm paz e tranquilidade dentro deles, mas estão cheios de dúvidas e medos sobre sua condição eterna, por exemplo. Então a segunda doutrina, ela fala a respeito disso, né, que a gente quer ver. É possível que essa paz possa ser interrompida. Alguém pode dizer, mas alguns nunca tiveram paz em todos os seus dias. Ou eu tenho sido por muito tempo aflito e perturbado. 2, 4, 6 anos. E nunca tive paz e tranquilidade dentro de mim. Ou, portanto, essa doutrina não é verdadeira, ou então eu não sou regenerado. Então tudo isso pode ser verdade, né? O que você diz, e ainda assim essa doutrina é verdadeira. Então, regras gerais têm sempre algumas exceções. Embora a veste que os santos ordinariamente vestem sejam brancas, aqui e ali alguns andam de preto e andam assim por algum tempo. Mas, para que não haja tropeço quanto a esse assunto, a gente vai pedir que a gente considere algumas poucas distinções. Vocês devem saber que há uma paz fundamental que os santos e o povo de Deus têm. E há uma paz adicional. Uma paz fundamental que naturalmente surge e flui da sua justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. E então há uma paz adicional que surge do senso de sua justificação e comunhão com Deus. Então, possivelmente, um filho de Deus pode, por muito tempo, perder a última, mas a primeira ele nunca perderá. Como uma mulher que tem um grande dote, sai em uma jornada e encontra ladrões que levam todo o dinheiro que ela tem ali consigo, mas ainda assim ela diz, embora tenham levado o meu dinheiro que eu trouxe, não podem levar todo o meu dinheiro que está no banco. Eu não perdi a minha fortuna ou o meu dote, nesse caso aqui. Assim, os santos, às vezes, podem perder seu dinheiro de gasto, que está na carteira, pode dizer assim, né? Podem perder a paz que surge do senso da justificação, da percepção da presença de Deus, da comunhão. Mas quanto à paz que surge e flui da sua justificação em si mesma, a primeira paz, essa eles nunca perderão. Então, como alguém pode perder o dinheiro que está à mão quando é assaltado, mas não perde todo o seu dinheiro, ou se tiver uma fortuna que está no banco. Então a paz é o dote da igreja, e essa paz os regenerados nunca perderão. Então a gente deve saber que há uma grande diferença entre paz, conforto e alegria. Um homem pode ter paz e não ter conforto. Um homem pode ter conforto e não ter alegria. Uma está além da outra, um grau acima da outra, eu diria. Então, como agora pode ser, agora não, né, que eu estou falando isso de madrugada, mas, por exemplo, podia ser dia agora, né, dia claro, e ainda assim o sol não está brilhando. E o sol pode brilhar e ainda assim não ser meio-dia, pode ser 4 horas da tarde. Né? Então, possivelmente o homem pode ter paz e ainda assim não ter muito conforto. Apenas se apoiar em Deus. Possivelmente o homem pode ter conforto e ainda assim não ter muita alegria. Mas agora, muitas pobres almas pensam que porque não tem alegria naquele momento, portanto, não tem conforto. E porque não tem muito conforto, portanto, não tem paz. Então, se esforce para conhecer a diferença entre essas
3 coisas. Vocês devem saber que há uma paz que está em oposição ao que se foi e uma paz que está em oposição ao que se quer ser. Então, um homem piedoso, um cristão fraco, quando considera o que ele gostaria de ser e o que ele gostaria de ter, não tem descanso nem tranquilidade. Mas agora, venha ao mesmo homem e diga assim: você se lembra da vida ímpia que você uma vez levou? Você era um bêbado ou era lascivo? O que você diz? Gostaria de estar nessa condição novamente? Ou não, ele diz. Eu não estaria nessa condição por nada nesse mundo. Então, aqui agora a alma tem paz em oposição ao que foi, em relação ao que foi. Embora não tenha paz e tranquilidade em relação ao que gostaria de ser. Então, vocês devem saber que há uma paz secreta e dormente, e há uma paz desperta e aparente. Paz, eu diria, na semente e paz na flor. Diferente, não é? Como é com muitos ímpios, por enquanto eles têm um certo conforto, mas quando a aflição vem e o dia da morte vem, então eles têm problemas sobre problemas e medo com relação ao pecado. Por quê? O pecado e a culpa estavam em seus corações antes, apenas estavam dormentes lá, mas agora se levantaram. Assim é com o homem piedoso em relação à sua paz. Possivelmente, por enquanto, ele pode estar cheio de problemas, mas quando a aflição vem e a hora da morte vem, então ele tem paz e conforto. Por quê? Sempre esteve lá antes. Estava no fundo, apenas ele não estava ciente disso, ele não sabia disso, talvez. Então, pergunte a um cristão fraco que está assim, cheio de medo por enquanto. Você vê lá um bêbado, um blasfemo, um lascivo. Você gostaria de estar na condição deles? Você estaria contente em estar na condição daquele homem? Oh, não, diz ele. Eu não estaria em tal condição por nada no mundo. E por que ele diz isso? Senão porque há uma paz e tranquilidade no fundo, embora ele não esteja ciente disso. É verdade, os santos se entristecem, mas então há uma expressão, né? Dolente et de dolore gaudem. Eles se alegram de poder se entristecer. Estão perturbados pelo pecado e têm descanso e tranquilidade nisso, que podem estar perturbados pelo pecado. Não têm paz no pecado, mas têm paz nisso, que não podem ter paz no pecado. Então, diga agora a eles: vocês estão perturbados por estarem perturbados. Vocês estão, em alguma medida, angustiados pelo pecado, e vocês estão perturbados por estarem angustiados. Não, dirão eles, eu me alegro de estar angustiado pelo pecado. E o Senhor sabe que a minha angústia não poder estar mais angustiado. Tem tranquilidade e paz nisso. Estou perturbado. Então, alguns têm paz no ato direto e outros têm paz no ato de reflexo. Alguns têm mais na primeira mão e alguns têm mais na segunda mão. Mas considerem todas essas distinções e vocês vão encontrar que não há homem piedoso, mas mais ou menos em algum desses respeito, ele pode ser dito ter paz interior. Não é? Mas suponha que seja assim. Qual é o resultado dessa doutrina? A que ela tende e leva? O resultado é esse. Veja em que condição abençoada estão os santos e o verdadeiro povo de Deus. Não é uma coisa abençoada ter paz interior, ter descanso, paz e tranquilidade interior? Se você tem paz interior, embora lhes falte paz exterior, o que está acontecendo exteriormente, vocês serão capazes de suportar todos os seus fardos. A Bíblia diz: o espírito do homem sustentará a sua enfermidade. Provérbios 18, 14. Mas um espírito ferido, quem pode suportar?
Alguns suportam febres e tremores, doenças graves, alguns suportam pedras nos rins e cólicas, torturas e tormentos de enfermidade. Mas um espírito ferido, quem pode suportar? Nós podemos suportar pedra nos rins, mas um espírito ferido. Então, o espírito do homem sustentará a sua enfermidade. Se ele tiver paz interior, se ele estiver inteiro de coração, como dizem, né? Se ele tiver paz interior, então ele será capaz de suportar todos os seus fardos. Então vocês veem em que tempo a gente cai agora, né? Não podemos prometer a nós mesmos paz por um dia. De repente, uma nuvem pode surgir em uma noite e todos os nossos confortos podem ser obscurecidos. Então, como é bom, então, ter paz interior, ter descanso e tranquilidade interior. Se eu tenho paz interior, eu posso me consolar contra todas as calamidades. E daí, se eu tenho problemas com meus amigos, ainda assim tenho paz interior. E daí, se eu sou assim difamado, ainda assim eu tenho paz interior. Estou molhado de fato, minha roupa está molhada, mas não estou molhado até a pele, estou seco por dentro, né? Eu tenho paz interior. O molhado não chega até a todas as camadas, né, de proteção. Então, bem-aventurado, diz o Senhor, os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. São bem-aventurados no presente, os que serão consolados. Quão bem-aventurados eles estão aqueles que já são consolados e que têm paz e tranquilidade agora. Então, essa doutrina ela olha atentamente tanto para os ímpios quanto para os piedosos. Ela olhou certa vez tão atentamente para um grande homem na Alemanha que foi o começo da sua conversão e retorno a Deus. O nome dele era Galiácios. Ele era um papista, uma pessoa profana e vindo ocasionalmente para ouvir Pedro Mártir pregar. Ele ouviu essa expressão ou comparação. Quando você vê homens à distância pulando, saltando e dançando, você pensa que os homens estão loucos. Mas quando se aproxima deles e ouve a música que eles estavam ouvindo, então não se maravilha mais. Mas antes, se maravilha de si mesmo por ter se maravilhado deles. Então, Pedro Mártir disse que quando você olha para os piedosos à distância e vê eles correndo após as ordenanças e frequentando os meios de graça e se regozijando nos caminhos de Deus, você pensa que as pessoas estão loucas, fanáticas, e diz que são loucas. Mas se você se aproximar de um caminho piedoso, ou seja, da glória de Deus na face de Cristo, e então perceber a música que essas pessoas têm por dentro, você não diz mais que estão loucas, mas antes se maravilha de si mesmo por ter se maravilhado delas antes. Assim, o Marquês, ouvindo essa comparação, ficou tão impressionado que começou a olhar para a sua condição e foi o primeiro momento assim, em que Deus começou a despertar a sua alma. Então, os que são ímpios, eu diria, ouçam a música que os santos têm por dentro. Paz e tranquilidade por dentro, ordinariamente. Embora aqui e ali possa haver alguma exceção por um tempo. Ainda assim, ordinariamente, que música eles têm por dentro? Quem não gostaria de ser piedoso, né, de viver diante da face de Deus? Mas essa doutrina também olha atentamente para os que são piedosos, e ela exige sua gratidão e que louvem ao Senhor pela paz e tranquilidade que têm. Vocês louvarão a Deus por sua paz exterior, especialmente se for uma paz após a guerra, né? Especialmente se a guerra foi uma guerra em que você sentiu os impactos dela. Então você vai louvar a Deus pela paz. Mas os que são piedosos e têm paz tiveram uma guerra por dentro, uma guerra civil dentro de seus próprios peitos e sentiram os impactos do tormento de consciência e agora estão em paz e não serão agradecidos. Não louvarão o Senhor que lhes deu essa paz e descanso? Eu confesso de fato que
é dever de todos aqueles que têm descanso, paz e tranquilidade por dentro, serem muito agradecidos. Mas há uma coisa que impede minha gratidão e que não posso louvar ao Senhor pela paz e tranquilidade que tenho. E essa é: temo que minha paz não seja verdadeira, pois há muitos que têm uma paz falsa e contrafeita. E eu temo que minha paz seja assim, e portanto não posso louvar ao Senhor ou ser agradecido por ela. Alguém diz: eu concordo que há uma falsa paz e contrafeita que os ímpios têm, até mesmo uma paz interior. E se você olhar, por exemplo, para Deuteronômio 29, 19, você vai ler o seguinte: e suceda que, ouvindo as palavras dessa maldição, ele se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz. Terei paz, é que eu não sei que horas você está vendo isso, mas para mim são 4:30 da manhã. Terei paz, ainda que ande conforme a dureza do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Você está vendo? Um homem pode estar em um caminho mais amaldiçoado, acrescentando embriaguez à sede e lascívia, e ainda assim pode ter paz e dizer em seu coração: eu estou bem. Ter paz entre aspas. Então, indubitavelmente, há uma paz de segurança, há uma paz e um descanso de sono, assim como de saúde. Há uma paz que é um torpor de doença, e há uma paz que é saúde. Então, o homem que está ferido e cheio de dores e sofrimentos não as sente quando está dormindo. Mas a razão pela qual ele não as sente não é por causa da sua saúde, mas porque está dormindo. Assim, um homem pode estar livre do tormento de dores e sofrimentos por dentro, porque está dormindo, assim como por estar sem sentir, por estar saudável, o que é totalmente diferente um do outro. Mas há também uma paz que é fruto do Espírito Santo, como a gente vê em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, indubitavelmente, há uma paz falsa e uma verdadeira. Mas eu devo dizer que todo meu dinheiro é contrafeito, porque há ouro contrafeito por aí, ou, vou usar uma palavra melhor, que todo meu dinheiro é falso porque existe dinheiro falso, porque existe uma falsa paz, eu vou dizer que a minha paz é falsa, porque existe dinheiro falso, eu vou dizer que o meu dinheiro também é falso. Então, para ajudar um pouco nisso, eu vou falar algo sobre a diferença entre paz verdadeira e falsa. E, brevemente, já indo para o fim, eu estou marcando aqui, tem uns 40 minutos. Então, a paz verdadeira e salvadora é filha da graça e mãe da graça. Há uma paz que surge da apreensão da bondade comum de Deus, que é uma paz comum. E há uma paz especial que surge da apreensão do favor especial e graça livre e soberana de Deus. A verdadeira paz é filha daquela graça, mas também é mãe da graça inerente ou de ações graciosas. Eu diria, mais a ama pelo que ela é. O apóstolo diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará ou protegerá os vossos corações e as vossas mentes. Filipenses 4:7. Então, essa paz salvadora é uma proteção para todas as nossas graças. Assim como a paz falsa é uma proteção para todos os nossos pecados. Então, a paz verdadeira é uma proteção para todas as nossas graças, e não o oposto. E a falsa paz é uma proteção para os nossos pecados. A verdadeira paz é uma proteção para todas as manifestações crescentes do fruto do Espírito. Agora, quando eu tenho uma paz que esconde os meus pecados, é uma paz falsa. A paz verdadeira e salvadora é uma paz gerada pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Romanos 5:1. O Senhor vos dê paz em vosso crer, o apóstolo diz. Então você vê, ela vem no caminho da fé. A verdadeira paz salvadora é gerada pela fé. Agora, a paz falsa é aquela que nasce conosco e nunca foi interrompida, sendo a descendência apenas da natureza, ou a emanação de uma consciência natural, ou aquela que é produzida pelo espírito do tempo. Está tudo bem.
trabalhando em momentos em que não há uma perturbação evidente. Então a paz verdadeira e salvadora viverá à vista do pecado. A paz falsa não suporta a vista do pecado, né? Ela quer racionalizar e não enxergá-los. Então o homem piedoso, quanto mais vê seu pecado, a menos que esteja sob tentação, mais paz ele tem. O ímpio, quanto mais vê seu pecado, menos paz ele tem. E toda a sua paz surge de não ver seu pecado, de viver como se não tivesse pecado. A paz verdadeira e salvadora gosta de ser examinada. Ela está disposta a ser examinada. A paz verdadeira ela gosta de ser examinada. Mas a paz falsa não suporta o exame. Ela foge da luz. Não gosta de ser testada para ver se é verdadeira. A paz verdadeira e salvadora é falada por Deus, né? É soprada. Ouvirei o que Deus, o Senhor, falará, porque falará paz ao seu povo. Diz o salmista no Salmo 85, verso 8. Quando Deus fala paz, Ele fala a uma alma sob ou após tentação. Quando Deus fala paz, Ele fala com uma mão forte, dando tal paz que nenhuma criatura no mundo é capaz de dar, nem de tirar. Quando Deus fala paz, é uma paz além de toda expressão. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela não pode ser proferida completamente, não é? Por nós. Agora, embora um ímpio tenha paz entre aspas, não é? E muita paz e tranquilidade entre aspas, mesmo quando ela é interior, Deus não fala, pois não foi falado a ele em ou após tentação, ao ímpio, não é? Não foi falado como ou com uma mão forte e irresistível. É uma paz que pode ser gerada pelo tempo, não é? O tempo trabalhando sob a perturbação, levando a momentos de tranquilidade, ou os prazeres e contentamentos do mundo podem gerar uma satisfação que será confundida com paz. Não é uma paz que excede toda a expressão, é uma paz comum, não é? Que você pode muito bem expressar, ela não está além de todo o entendimento, não é? É uma paz baixa que você pode facilmente expressar e explicar porque você está bem. Mas agora, quanto aquele que é piedoso, que faz essa objeção e tem esse medo e escrúpulo em seu coração, eu apelo aqui para, e por suas próprias almas, você sabe e lembra da sua perturbação anterior. Agora você tem paz e descanso por dentro. Então eu apelo a você, eu digo, se sim ou não, quando você estava naquela perturbação, suponha que eu ou outro pastor, ou 10 outros da sua escolha, suponha 100, deveriam ter vindo a você com uma promessa após outra. Teríamos sido capazes de falar conforto para você? Não importa quantos pastores ou quais pastores. Se o Senhor não tivesse falado paz para mim, não teria estado no poder de qualquer ministro do mundo falar paz para a minha alma. Mas o Senhor certamente o fez. Ainda assim, eu apelo a você, você não está disposto a ter a sua paz examinada, ou você não gosta de autoexame bíblico da tua paz para ver se ela é verdadeira ou não. Você não está disposto a ter sua paz interior testada? Sim, com toda a minha alma eu gostaria de ter minha paz testada. E verdadeiramente eu não poderia esperar que minha paz fosse correta se não estivesse disposto a ter ela examinada pela palavra de Deus. Então, ainda assim, eu chamo vocês a continuarem. E você não acha que tem paz mesmo quando vê seus pecados? E quanto mais vê seus pecados sobre as costas de Cristo, mais paz você tem? Sim, e você não acha isso, então, que sua paz veio no caminho do crer, da vista de Cristo
e agarrando-se à sua promessa. Então, não veio pela perspectiva da graça livre. Sim, eu devo dizer assim, se eu não tivesse uma promessa para firmar minha alma, se eu não tivesse uma visão da graça livre, se eu não tivesse visto o Senhor Jesus, nunca teria tido qualquer paz em minha pobre alma, né? Mas o Senhor sabe que assim eu alcancei minha paz. Bem, então, seja de bom ânimo, grato, homem ou mulher. Eu digo a você do Senhor, sua paz e tranquilidade estão corretas. Eu sei qual é o perigo de costurar almofadas debaixo dos cotovelos dos homens e falar paz onde não deve ser falada a paz. Paz onde não há paz. Mas eu digo, se for assim com sua alma, apesar de todos os seus pecados e medos, do Senhor eu posso dizer a você, sua paz está correta. Vá em paz e o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos seus pés. Mas temo que minha paz interior não seja correta, porque não dura e continua, alguém diz. Então a segunda doutrina responde a essa objeção, porque a segunda doutrina diz que a paz de um homem piedoso pode ser interrompida. Mas uma coisa ainda pode me perturbar e me fazer tremer, que minha paz e tranquilidade não sejam boas, alguém diz. Isso é porque eu as alcancei tão levemente e superficialmente. Então, eu vejo como tem sido e com outras pessoas do povo de Deus. Alguns que têm sido longamente aflitos e feridos e têm estado perturbados por um bom tempo e assim alcançaram paz. Mas quanto a mim, a pessoa diz, não é assim comigo. Alcancei minha paz e tranquilidade de maneira leve e superficial e, portanto, temo que o Senhor nunca tenha falado paz à minha alma. Agora, você diz levemente. Como levemente? Você roubou a sua paz? Ou outros compraram sua paz? Porque você diz que outros têm sido muito afligidos e perturbados e tiveram muito sofrimento no coração até alcançar a paz. Mas eu pergunto, aqueles que tiveram todo esse sofrimento compraram ou adquiriram sua paz da mão de Cristo com todo esse sofrimento? Ou Cristo lhes deu essa paz e conforto livremente? Compraram? Não, certamente eles nunca a adquiriram, nunca a compraram, mas Cristo lhes deu livremente. Então, se Cristo lhes deu livremente, após todo o sofrimento, por que não pode Ele dar a você, mesmo tendo sofrido pouco? Não é a quantidade do sofrimento que eu passei antes que diz ou que fala a respeito disso. Nossas experiências com o sofrimento são diferentes. E eu li, e você também, no Evangelho, uma parábola de dois que foram trabalhar na vinha. Um no começo do dia, que suportou o calor do dia, e outro no final do dia, e ambos receberam um denário. Quando ambos foram pagos, aquele que estava lá no começo do dia começou a murmurar dizendo, na verdade, várias pessoas, eu estive aqui todo dia e suportei o calor do dia e recebi apenas um denário. E o outro que veio no finalzinho do dia recebeu um denário como eu. Então o homem que estava lá trabalhando desde o começo e no calor do dia murmurou. Mas aquele que veio no final, ele não murmurou nem disse, certamente meu denário deve ser falso, porque eu não trabalhei muito, eu não sofri muito para recebê-lo. Não falou isso, porque isso também seria um erro igual àquele que reclamou. Então, ele recebeu um denário igual ao outro. Ou eu recebi toda a paz de Deus tendo passado por menos sofrimentos do que o outro. Isso não é razão para mim pensar que minha paz é falsa. Se alguém podia reclamar, aquele que suportou o calor do dia e mais horas, sendo muito aferroado pelo cansaço, deveriam ser as pessoas, mas o Senhor pegou tanto um quanto o outro e pagou com o mesmo denário, a mesma paz, a mesma vida, e a mesma paz daquele que suportou o calor do dia.
e você vai reclamar dizendo: certamente o meu denário é uma moeda falsa e minha paz não pode ser verdadeira porque eu não suportei, nem sofri tanto quanto outros, como Paulo, por exemplo, né? Ou outros irmãos que você conhece no dia a dia que sofreram muito mais que você. Então você sabe que algumas crianças nascem no mundo com mais dor do que outras, algumas com menos dor. Deveria a criança que nasceu com menos dor dizer: eu sou bastarda porque não nasci com tanta dor quanto a outra? Então, quando Cristo é formado nas nossas almas, nas almas dos homens e mulheres, alguns são regenerados e nascidos de novo com mais dor, outros são regenerados e nascidos de novo com menos dor. Deveria aquele que é nascido com menos dor dizer: eu não sou um ser humano, ou eu sou um bastardo e não um verdadeiro filho, porque não houve tanta dor em meu novo nascimento como aquela outra pessoa teve? Então, você sabe como foi com Zaqueu. Cristo vem à sua casa, no mesmo dia em que veio, disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Ele teve garantia no primeiro dia, mas Paulo é convertido e ele está perturbado e cego por 3 dias. Agora, deveria Zaqueu dizer: certamente eu não sou convertido, pois nunca fiquei cego por 3 dias. Nem fui tão perturbado quanto Paulo foi. Não, né? Certamente que não. E nem você pode dizer que sua paz é falsa porque não teve tanta perturbação quanto outros. Você não deve fazer da medida do outro sua regra, porque Deus vai por diferentes caminhos com o seu povo, tanto em relação à paz quanto em relação à graça. Então eu digo a você: olhe para a sua paz em si. Você tem paz e tranquilidade de alma? Então bendiga e louve ao Senhor por essa paz, sim. Não só louve o Senhor por sua paz e tranquilidade, mas louve o Senhor por tê-la alcançado tão docemente no caminho da livre graça. E se por qualquer coisa você deve ser perturbado, é por isso que deveria nomear erroneamente a graça de Deus e chamá-la de pequena ou falsa? Claro que não. Cristo a chama de livre e você a chama de falsa, porque você está determinando como a paz deve chegar a você. Mas ela é livre. Ela pode chegar por meio de muitas aflições, de poucas aflições, ou de nenhuma aparente aflição tão grande. Não seja humilde por isso e louve ao Senhor por qualquer medida de tranquilidade e paz que Ele tenha te dado. Mas outra pessoa pode dizer: tudo isso não se aplica no meu caso, pois não tenho paz nem tranquilidade em minha alma para ser grato por isso. Alguns que têm paz e tranquilidade de fato, sem dúvida, devem ser muito gratos por isso. Mas minha pobre alma tem sido longamente aflita, perturbada, e nunca tive garantia do amor de Deus em Cristo. Não tenho essa paz e tranquilidade por dentro. O que devo fazer para alcançá-la? Ou o que deve uma pobre alma fazer para obter essa paz e tranquilidade interior? Há um salmista que diz: ouvirei o que Deus, o Senhor, falará, porque falará paz ao seu povo. Salmo 85:8, né? Não está em meu poder ou no poder de qualquer pobre criatura falar paz para você. Muitas das vezes é o que as pessoas querem, né? Elas querem conversar com o pastor e querem ter um momento de aconselhamento, e eles acreditam realmente. Às vezes, algumas pessoas querem conversar comigo, né, a respeito de alguma coisa assim, porque elas estão sem paz. E aí então eu não posso, e aqui então o meu filho é pastor e tem outros membros do ministério, mas algumas pessoas elas querem falar com o pastor Josemar, como se realmente alguma criatura pudesse falar paz ao coração delas. Enquanto elas não entenderem que só Deus fala paz, como está no Salmo 85, ao coração, elas, não importa se elas vão conversar comigo ou não, eu não posso falar paz ao coração como nenhum dos outros. Não é? Eu não posso falar paz a você, mas é o Senhor apenas quem deve falar paz à sua alma. E o Senhor fala paz no caminho de uma ordenança. Não é? Então, mas o que diz?
o Senhor. O que o Senhor fala de sua palavra no caminho de uma ordenança que nunca fui firme, estabelecido, posso alcançar essa paz interior e tranquilidade na alma. Ele deseja que você estude e consulte muito a morte, os sofrimentos e a plenitude da salvação feita por Jesus Cristo. Então desça ao túmulo de Cristo. O sangue de Cristo é o objeto da fé e a fé traz paz. A incredulidade é um pecado doloroso e a fé é uma graça tranquilizadora e calmante. Então, sendo justificados pela fé, temos paz. Romanos 5:1. Quanto mais você vê o amor livre e infinito de Deus, mais seu coração estará em descanso e estará tranquilo dentro de você. E então, onde você vai ver o amor de Deus, senão na morte de Cristo. Ao ver Cristo na cruz, você vê o amor divino em triunfo. Então, toda a verdadeira paz interior surge da visão da paz feita fora, feita no Calvário. Onde você lerá isso, senão na morte de Cristo? E, portanto, o profeta diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No Salmo 41, você tem uma promessa feita de uma grande bênção para aquele que considera o pobre. Bem-aventurado o que considera o pobre. Quem é esse pobre? Tarnovius, né, nos diz a partir do versículo 10 que é Cristo em seus sofrimentos. Porque ele observa, esse salmo é um salmo de Cristo. O verso 9 diz, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, que é uma profecia messiânica. Então são as palavras de Cristo, e Cristo fala neste salmo. E este pobre a ser considerado é Cristo em seus sofrimentos. Diz ele, não vou debater aqui a verdade dessa interpretação, mas se for verdade, né, o Senhor prometeu aqui uma bênção àquele que sabiamente considera a morte e os sofrimentos de Cristo. E em que consiste essa bênção? O Senhor o livrará no tempo da angústia, né? No dia mau ou no dia da maldade, diz uma versão. No dia da vexação, diz outra versão. Agora, o dia da tentação, dúvida e grandes medos é um dia mau e é um dia de vexação. Este dia Deus livrará nesse dia aquele que sabiamente pondera sobre a morte de Cristo. Então, se pudéssemos ver o coração de Cristo, não duvidaríamos mais, e em sua morte você pode ver seu coração, em seu sangue você pode ver seu coração, etc. Vocês sabem que o profeta Isaías diz, Senhor, Tu estabelecerás a paz para nós, pois também fizeste em nós todas as nossas obras. E onde vocês encontrarão que Deus fez todas as nossas obras para nós, senão no túmulo e morte de Cristo? Vocês devem não só ir ao túmulo de Cristo e estudar sua morte, mas devem ir a Cristo mesmo para obter paz. Ele é o grande pacificador, tem uma comissão para resolver todas as diferenças entre nós e dentro de nós. Então, todas as diferenças fora de nós e dentro de nós. Então, por exemplo, a Bíblia diz, o Senhor Deus me deu a língua dos eruditos, como a gente mencionou, para que eu saiba dizer uma palavra alcançada em tempo oportuno ou na hora certa. Então, vá a Cristo e pressione este compromisso dele e diga, Senhor, Tu recebeste a língua dos eruditos para que possa falar uma palavra em tempo oportuno aos cansados. E, ó Senhor, eu sou uma dessas almas cansadas com minhas tentações, cansada com a perturbação interior. Agora, Senhor, fala uma palavra em tempo oportuno a esta pobre alma ferida e cansada. E assim é que o aflito vai a Cristo. Apenas em seu endereçamento a Cristo dessas realidades da sua alma, certifique-se de que você vai com retidão. Então,
tenha cuidado para não desejar paz apenas pelo conforto que a paz traz, mas como uma ajuda para a sua graça, para a graça que foi dada a você, porque Ele dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, homens assim buscam a paz por causa da graça, mas homens ímpios e hipócritas, eles buscam a graça por causa da paz. Eles só querem paz, né? E não a graça que nos faz novos diante de Deus. Então, quando fizerem seus pedidos, né, endereçamentos para obter paz, se certifique de que você vá a Cristo com retidão e tenha cuidado para não desejar paz apenas pelo conforto da paz, mas como uma ajuda para a sua graça, ou seja, para que todas as outras graças se desenvolvam. É para isso que você está querendo paz, e não uma paz com outros propósitos, né? E quando você for a Cristo para obter paz, leve a promessa com você. Vá até Ele no caminho de uma promessa. Vá e espere longamente em Cristo, espere somente nele e mantenha seu caminho. Alguns dizem que esperam em Deus. Estou me ajeitando toda hora assim, porque ficar sentado há muito tempo dói as costas, né? É a idade. Então, alguns dizem que esperam em Deus, mas não mantêm seu caminho. Abandonam seu dever, se não obtém logo o conforto, né, ou imediatamente. Mas, quando você estiver endereçando a Deus o seu pedido, vá e espere longamente nele. E caso a paz e o conforto não venham imediatamente, deixe de lado aquela grande questão por um tempo. Se você está em Cristo ou não, se você é filho de Deus ou não. A grande perturbação é essa. Temo que Deus não me veja como seu filho. Eu temo que não seja filho de Deus. Se soubesse que sou filho de Deus, eu teria paz. Se a paz e o conforto, portanto, não vierem imediatamente, deixe essa questão de lado por um tempo. E no devido tempo, Cristo recompensará a essa questão também. E vai responder a essa questão adequadamente. Apenas nesse instante, por enquanto, espere nele e mantenha seu caminho, seu compromisso. Né? Mas, porque se dirá, não devemos ser humildes pelos pecados cometidos? E a humilhação não é um bom meio de obter paz interior? Eu perguntaria. Portanto, em toda a sua humilhação, levem Cristo com vocês. Quando vão lamentar pelo pecado, comecem do alto, com Cristo primeiro. Não pensem sempre em começar de baixo, com o pecado, e aí subir a Cristo. Mas comecem do alto, com Cristo, e assim, por sua humilhação, desçam sobre o pecado. E até quando vocês verem o pecado real, vocês ainda vão ter paz para lidar com ele. É assim que a gente pode realmente mortificar um pecado perdoado ou cancelado na cruz, na minha justificação. E alguém pode dizer, mas eu gostaria de ser primeiro humilde antes de ir a Cristo. Mas eu pergunto, vocês podem ser humildes e não ver seu pecado? E onde podem ter tal perspectiva do pecado como na morte de Cristo? Então, há alguma coisa no mundo que possa mostrar a vocês a miséria, a feiura e natureza condenatória do pecado como a morte de Cristo? Se começarem com Cristo, então certamente descerão ao pecado e serão humildes por ele. Mas se começarem com o pecado, não subirão corretamente a Cristo. Há muitas pobres almas que disseram, eu serei primeiro humilde pelo meu pecado e depois irei a Cristo. Mas ficaram tanto tempo no trabalho legal que nunca chegaram a Cristo. E se forem humildes antes de irem a Cristo, não terão grande paz e conforto em sua humilhação. Mas se forem primeiro a Cristo e depois levarem Cristo com vocês a sua humilhação, então terão muito conforto e paz nela. Gostariam, portanto, de ser tão humildes que possam ter paz com isso. Certifique-se de levar Cristo com você para esse trabalho. Não comecem sempre com o pecado para subir a Cristo, mas antes comecem primeiro com Cristo e assim desçam sobre o pecado. E
se esforcem para mortificar suas afeições e para que sua vontade seja derretida, né, na vontade de Deus. Assim como os ventos são para o mar, assim são as afeições para a alma do homem. Enquanto o mar é agitado pelo vento, ele não tem descanso ou tranquilidade. E qual é a razão pela qual nossos corações não são mais calmos e tranquilos? Senão porque ainda não resignamos nossa vontade à vontade de Deus. E é a nossa própria vontade que perturba a nossa paz. Então, mortifiquem sua vontade na vontade de Deus. E você vai dizer: Senhor, eu gostaria de ter paz. Ainda não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu gostaria de ter paz imediatamente. Ainda não tenho. Vontade aqui, Senhor Pai, seja a tua e não a minha, a vontade aqui. Portanto, Senhor, quando tu quiseres e como tu quiseres, não seja feita a minha vontade, mas a tua, no momento certo para me dar paz. Assim façam e vocês vão ter descanso imediatamente. E se te falta paz e conforto e tranquilidade de alma, então toma cuidado com a companhia que mantém. Evite andar com aqueles que estão cheios de medo e dúvidas, assim como um bêbado faz outro, né? E um blasfemo engendra outro, e um opositor da piedade atrai outro, e um adúltero faz outro, assim um cristão duvidoso faz outro. Vocês que são fracos e cheios de dúvidas devem ir e apoiar-se naqueles que são fortes e têm plena certeza. E vocês que têm certeza devem dar apoio àqueles que são fracos e cheios de dúvidas. Dizer: vem e se apoie em mim, eu te ajudarei. Vocês sabem como é com a era e a videira, né? A era se apoia no carvalho e a videira nos postes ou na lateral da casa. A era e a videira não se apoiam uma na outra. Seria uma idiotice a videira que se apoiar na era, ou a era na videira, porque as duas são fracas, não é? Nós temos que nos apoiar em algo mais forte. Se a era e a videira se apoiassem uma à outra, ambas cairiam no chão. Mas a era se apoia no carvalho e a videira nos postes ou na lateral da casa. Assim, um cristão fraco deve se apoiar em um cristão forte. Mas se um cristão duvidoso, e miséria chama miséria, né? Às vezes as pessoas que são duvidosas querem encontrar outros que são duvidosos. E aí um apoia o outro e ambos caem, né? Então, se um duvidoso se apoiar em outro duvidoso, ambos vão cair. Eu estava lendo sobre uma mulher que estava sob grande tentação e se encontrando com outra na mesma condição. E ela disse: eu estou com medo de que serei condenada. Eu também, disse a outra. Ah, mas, disse ela novamente, não só temo, mas estou certa disso. Certamente eu serei condenada. Sim, mas, disse a outra, minha condição é pior, pois eu já estou condenada. Então aqui estava condenada e a outra, não é? Uma querendo se apoiar na outra. Então, uma disse: certamente serei condenada. A outra já disse: eu já estou condenada. Agora, que comunhão é essa? É a comunhão dos santos? Isso é edificar um ao outro? Há muitos cristãos que acham que vão edificar o outro, dizendo: você é fraco nisso, então também sou. Nós somos fracos. Então, aí fazem a celebração da fraqueza. Mas quando a Bíblia diz que um deve edificar um outro, é porque, como a videira, ele deve se apoiar em algo mais forte, em um irmão mais fortalecido. Porque se ele se apoiar em outro igual a ele, ambos caem, se a videira se apoiar na era. Então, se te falta conforto e paz, vocês que são fracos vão e se apoiem naqueles que são fortes e têm plena certeza. Mas o que acontece é que muitas das vezes a pessoa se alimenta de humanismo secular e ela não tem paz, e aí ela se apoia para justificar o apoio dela no humanismo secular em outra pessoa que também faz a mesma coisa, e as duas são fracas. Uma não pode sustentar a outra. E você que tem certeza, não relute em dar apoio àqueles que são fracos e cheios de dúvidas, porque é isso que o que tem certeza deve fazer, dar apoio. É isso que o carvalho faz com a era.
dá o apoio dele para que a Hera se firme. Não ele sendo fraco, porque isso não fortalece o outro, mas ele sendo o carvalho. E para encerrar tudo, se te falta a paz e tranquilidade interior da alma, sempre que o Senhor começar a falar um pouco de paz ao teu coração, toma cuidado para não recusar essa paz. Mas antes, tente, entre aspas, melhorá-la, e despertar, então, no caminho da fé. Louve a Deus por cada sorriso e regozijo no teu coração. Se um centavo dobrado, por assim dizer, for enviado a você do céu, guarda ele como uma moeda de amor, ainda que meio centavo. A paz é uma coisa delicada, O Senhor começa a falar paz, a voz de Deus está falando paz a alguma das almas de vocês. Agora se desperte no caminho da tua fé, então Cristo te dará mais. Então, vocês sabem como foi com Natanael, quando Natanael creu naquilo que Cristo tinha falado. E Cristo disse: porque te disse, vi você debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas verás. Assim, Cristo vai dizer a uma pobre alma: eu falei uma palavra a ti de paz e te dei um pouco de paz. E tu crês por causa da palavra que te falei? Tu verás coisas maiores e te darei abundância de paz. Então olhe para Isaías 48:18. E lá vocês encontrarão o Senhor falando assim: se tivesse atendido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Quando o Senhor fala e chama as pessoas a crer e fala paz a elas, então elas, se o atenderem, então a sua paz será como um rio. Mas se você responde às primeiras palavras de paz de Deus no teu coração com o humanismo secular, justificando ainda tudo que falta você crescer em paz, então a sua paz não será como um rio, cada vez maior e mais caudaloso. E quando o Senhor chama de maneira especial as pessoas a crer, quando Ele dá uma palavra e quando lhes dá um pouco de paz, então Ele está chamando-as a crer em mais. Agora retorna e agora crê, diz o Senhor. Então vocês sabem como foi, por exemplo, com Elias, quando eles precisavam de chuva e tinham necessitado de chuva por muito tempo. Elias envia o seu servo em direção ao mar para ver se podia perceber alguma chuva chegando. E havia anos que já não chovia, E Elias se prostrou em oração e seu servo vai, mas não há sinal de chuva. Ele vai novamente e não há sinal de chuva. E na 7ª vez, o servo de Elias percebe uma nuvem do tamanho de uma mão. E ele desce ao seu mestre, ele diz que viu uma nuvem do tamanho de uma mão. Apenas sobre essa nuvenzinha, Elias concluiu, e conclui e diz: vamos subir, pois ouço o ruído de muitas águas. Agora, uma nuvenzinha, ele ouvia, sabe? Quando uma paz inicial vem, você deve a mesma coisa. Sinto um ruído de muitas águas, de muita paz, de muita graça. Então eu digo, você tem estado deitado sobre seu rosto muito tempo, muito desencorajado, e ainda que você tenha estado em oração e às vezes um pouco de alívio venha, embora esse alívio seja do tamanho de uma mão, não seja incrédulo, Ainda assim, você deve concluir e dizer: certamente há mais chuva a caminho. Vem, ó minha alma, porque estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus e aguarde nele, pois ouço uma abundância de chuva chegando. Quando Cristo, às vezes fala paz, ele fala primeiro por uma pequena palavra. E se isso for abraçado, acolhido, então ele fala mais. Então vocês sabem como foi com Maria. Ela estava no sepulcro e havia estado perguntando por seu Senhor, e diz ela aos anjos: levaram o meu Senhor. E os anjos falaram com ela, mas não puderam consolá-la. Mas finalmente veio o próprio Jesus.
é o que nós precisamos. E falar com ela. E então ela foi consolada. Mas o que ele disse a ela? Apenas uma palavra: Maria. Assim, quando um homem está com problemas, o Senhor vem e às vezes ele fala apenas uma palavra. Ele toma uma promessa, pode ser, e coloca uma palavra sobre a alma e o coração responde: Rabone, meu Senhor, meu Mestre, como Maria respondeu. Então, se o Senhor falar apenas uma palavra para você, ainda assim se desperte em crer e ouça diligentemente, e Ele vai aumentar o que Ele diz. Assim tua paz será como um rio e tua justiça como um oceano. Então a gente, 1h20, a gente termina com esse primeiro de muitos argumentos e de muitas sondagens na alma e sobre a paz. Isso sim vai ser uma terapia do céu para o nosso coração, para que ele seja realmente, tenha esse fruto: alegria, paz, amor, né? E se você hoje está vendo só aquela pequena nuvem, seja grato. Não comece a falar sobre as impossibilidades. Elias podia ter falado: mas não chove há 3 anos, aquela nuvenzinha não é nada. Não. Deus começa assim. Né? Então, ele quando disse: só tem uma nuvem do tamanho de um punho de um homem, então vamos nos levantar, porque eu ouço barulho. Não tinha barulho ainda, né? Ouço um barulho de grandes águas. Então, se o Senhor falou paz, e Ele falou paz ao coração de todos os homens regenerados, está na hora de nós respondermos como Elias, não encontrar desculpas para o que ainda falta, né? Para o que ainda vem. Essa paz vai crescer e será como um rio, e a tua justiça, como diz o profeta, como um oceano. Então esse é o primeiro, vamos dizer que é o primeiro encontro. Nós vamos ter muitos falando sobre isso, tá? E que Deus nos abençoe e nos dê sua paz. Amém, querido? Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa.
escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.